Eu queria aqui fazer uma pergunta a você. Você que crê em Deus, acha errado sair, assistir uma novela, assistir um jogo, beber, brincar, andar na companhia de pessoas que não têm a mesma religião que a sua? É exatamente isso que nós vamos falar aqui no vídeo, sobre o certo, o errado, o que você deve ou não fazer ao acreditar em Deus. Então vem comigo para mais um conteúdo. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês, comentar sobre o que é certo ou errado ao acreditar em Deus. O que você deve ou não estar fazendo, em quem ou não você deve acreditar, ter amizades, brincar ou deixar de fazer alguma coisa. Pois é, tem pessoas, que falam, eu sou crente, eu sou evangélico. E essas pessoas acabam distanciando outras pessoas de outras religiões do evangelho, da crença. Por quê? Eu já participei de uma igreja que era assembleia. E na época eu era obrigada, a igreja obrigava a você usar saias longas, blusas longas, não podia pintar a unha, não podia fazer um cabelo, enfim, não podia ter luxo, digamos assim. E aí eu frequentei, tive bastante força, fé, foi uma época até boa, uma época onde eu me aproximei muito de Deus, mas eu estava sentindo que eu estava ficando um pouco recuada, retraída. Eu não estava sendo eu. Eu estava fazendo o que as pessoas queriam e não o que eu queria. Eu estava, querendo ou não, fazendo coisas para o prazer de outras pessoas, para uma boa imagem, mas a mim mesma eu não estava tendo prazer com aquilo. Então eu distanciei. E aí, claro, procurei outras igrejas. Hoje eu tenho a minha, continuo acreditando em Deus porque é o que me motiva todo santo dia, mas é claro que a gente também não pode ser hipócrita e falar que certas religiões, certas igrejas te proíbem ou não proíbem. Então, elas têm o mesmo sentido de levar Deus na palavra, porém hábitos diferentes de agir e crer em Deus. E aqui esse papo, essa conversa é bem reta. Existe um único Deus, ele é único e ele ama a gente da mesma forma. Por mais que eu possa ter uma fé grande e o meu irmão ter uma menor e ele pode agir em caminhos diferentes do meu, não significa que Deus vai deixar de amá-lo porque eu sou mais certa do que ele. Não existe nem certo nem errado. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, saiba que o amor de uma mãe, de um pai por um filho não há medida. Não existe, eu amo fulano porque ele é mais certinho, o outro é mais errado. Aquele errado é o que Deus quer também, porque ele quer reestruturar. É igual o seu pai. Seu pai ele pode dar mais atenção para o seu irmão ou sua irmã, porque talvez ele precise um pouco mais de atenção, precise um pouco mais de educação para poder se tornar uma pessoa melhor para o futuro, para poder estar preparado. Então, não é diferente de Deus com a gente. E nas igrejas, infelizmente, tem religiões que elas te obrigam sim, de fato, a seguir a disciplina dela. E não é que estão erradas, é a forma dela acreditar. Porém, o que está acontecendo hoje em dia é que se eu for para a igreja universal e uma outra religião, digamos Assembleia, ela me vê com uma pessoa que não é da igreja como eu. Essa pessoa ela vai dizer que eu estou praticando errado, porque eu sou da igreja, Sigo o evangelho, mas eu estou na companhia de uma pessoa que talvez não seja. Pode ser de uma outra religião, pode beber, pode fumar, ela pode praticar outras coisas na qual eu não pratico. E aí, aos olhos daquela pessoa, eu estou errada por andar com outras companhias que não têm o mesmo propósito que o meu. Só que você se depara, você para prestar atenção e você. Será que essa outra pessoa que falou que eu estava errada de andar com outras pessoas que não têm o mesmo objetivo que o meu, será que ela não está julgando? Será que ela não está deixando de olhar para ela, para o que ela faz, para as atitudes dela?
E eu não estou citando a Assembleia, a Universal, o Católico, eu estou falando de exemplos, tá? Antes que alguém fale que não, essa religião não faz isso, eu estou dando exemplos, isso serve para qualquer religião. Então, quando você vê alguém fazendo coisas que não é do teu costume, que o teu costume é outros, você acaba julgando. E a religião que você segue, ela não vai te isentar do pecado que você está comentando, que é julgar as aparências. Até porque se eu estou andando com uma pessoa que não é da igreja, eu acho que eu tenho mais chance de salvar vidas do que não mandar com essas pessoas. Porque no momento em que eu tenho na minha vida uma pessoa que não tem a mesma religião que eu, não acredita no Deus que eu sirvo, que ela faz coisas que pode ser pecado aos olhos dos homens, eu posso muito bem levar o evangelho para essa pessoa e fazer ela interpretar e entender de uma outra forma e buscar novos caminhos com Deus. Ao invés de eu julgar e distanciar dessa pessoa que pode estar precisando de Deus, ao invés de eu estar fazendo isso julgando, eu tenho que salvar almas. Eu tenho que sim buscar pessoas que não acreditam, que estão perdidas para cá. É esse o nosso objetivo. A gente não pode julgar as aparências. Ah, porque eu vi a irmã da igreja na casa de fulano e fulano não é da igreja. Gente, por acaso você deixa de falar com seu irmão ou sua irmã porque ele não tem o mesmo pensamento que o seu? Você pode ser da igreja, mas às vezes você tem um irmão que está precisando de uma ajuda e você nem sabe. Às vezes ele não acredita, às vezes ele não tem o mesmo sentimento, a mesma felicidade que você tem, porque ele está distante. Vai salvar essa pessoa, vai fazer ela ver a vida de uma outra forma. Não julgue. E o teu irmão de dentro de casa, o mesmo exemplo que você está lá na igreja orando por ele, meu Deus, tira ele das drogas, tira ele da bebida, do vício, tira ele dessas coisas. Ora pelo teu vizinho, ora pelo teu amigo do trabalho. Não se distancie das pessoas, dê crédito, dê esperança. É isso que eu quero levar para vocês. O mundo ele já está cheio de pessoas brigando, pessoas querendo ser melhores que as outras. Não faça isso, seja diferente. Por mais que a sua igreja proíba, abra o seu coração, abra a sua mente. Jesus, ele criou um filho de um soldado romano, de um oficial romano. Ele não era judeu, só que ele teve uma fé, o romano, né, por ver Jesus pregando, levando o evangelho, pegando pessoas, fazendo milagres, falando as suas parábolas onde tinha um total sentido, ensinando. Ele de longe, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, era o Espírito Santo. Só que ele tinha vergonha de chegar até Jesus porque ele achava que ele não era decente para aquilo. E aí levaram ele, nesse oficial, até Jesus. E Jesus fala na Bíblia que não teve, naquele dia, né, ninguém com tamanha fé. Até ele, até onde ali ele estava ali, não teve ninguém com tamanha fé igual aquele romano. Então o romano ele não andava com Jesus, o romano ele não estava ali ceando com Jesus, não participava das mesmas religiões, dos mesmos hábitos, mas ele somente creu. E ele teve coragem de chegar até Jesus e ainda falou que ele não era digno. E Jesus foi lá e curou. E ainda ficou feliz porque a fé dele era linda. Então, por que eu, pecadora, eu vou chegar e julgar alguém que não é capaz? Ah, fulano não merece não, fulano merece sofrer. Não existe isso. Faça a sua parte, porque isso será visto, isso será recompensado. Deus está vendo. Então, jamais julgue as pessoas pela aparência, por uma roupa, por uma unha, por uma atitude, porque o coração daquela pessoa pode ser muito maior que o nosso. Às vezes a gente acha que por estar na igreja, por estar fazendo boas normas, por estar seguindo ali aquela disciplina, a gente está salvo. Mas mal a gente sabe que aquele que não vai para a igreja,
às vezes no íntimo dele, ele coloca uma oração, ele fala com Jesus. Quando ele tem a oportunidade de fazer coisas boas, ele faz. E isso é salvação. Você tem que ser, além de qualquer outra coisa, você tem que ser uma pessoa boa. Claro, primeiramente acredita em Deus, que existe um Deus que pode sim te salvar, te tirar de qualquer perigo. Mas antes de qualquer coisa, né, além de acreditar em Deus também, você deve ser uma pessoa boa. Não se engane pelas aparências. Não ache nada, só faça, tá bom? Então, fica aqui um apelo que eu tenho certeza, Deus tocou no meu coração para mim falar sobre isso. Eu não ia fazer nem esse vídeo, mas Deus falou assim: filha, fala. Fala sobre pessoas que julgam, pessoas que não merecem, pessoas que estão perdidas, que estão esperando somente uma palavra para poder se converter e fazer uma igreja maior. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, que esse vídeo tenha feito sentido, que você compartilhe para alguém, que esse alguém não se sinta sozinho, que esse alguém se sinta amado, que esse alguém ele venha também ser uma pessoa renovada de amor, que essa pessoa não deixe de acreditar em Deus, porque tem pessoas que sim usam a palavra de Deus para infelizmente fazer maldade, mas que essa pessoa não se baseia a isso. Se baseie nas atitudes boas, se baseie na Bíblia, se baseie no mundo que Deus deu pra gente, nessa vida linda e incrível. Então, mande esse vídeo para alguém, talvez peça perdão a quem você tenha julgado, né? E passe a fazer boas normas. Então, fica aqui um apelo a você. Então, comentem, compartilhe, se inscreva aqui no canal para nos fortalecer e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!